quando me calo diante da injustiça. É o título da mensagem dessa noite. Olha, o Senhor não se agrada quando nos calamos diante da injustiça, mas Ele corresponde diante dos nossos atos de justiça. Amém? Para falar desse tema, nada melhor do que falar de quem? Do profeta Abacuque. Um profeta que chegou a questionar a Deus. Chegou a questionar a Deus cara a cara, mesmo ao se deparar com respostas duras da parte de Deus. Essa história é uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Enfim, um homem, um profeta que não se calou diante de tanta injustiça. Esse pequeno livro de Abacuque relata essa discussão que ele teve com Deus. Sim, Abacuque questionou a Deus. Por quê? Porque ele não se calou diante da injustiça. Incrível um profeta questionar, discutir com Deus pela justiça a um povo. Ou seja, ele não questionou a Deus, ele não debateu a Deus por sua causa, ou seja, por uma causa própria. Ele questionou a Deus, ele discutiu com Deus face a face pela justiça de um povo. É lindo, é humano, é cristão ser justiça. É lindo, é humano, é cristão ser justiça. Mas quando você é injusto, isso não te caracteriza como cristão. Amém? Ser injusto está muito longe da característica de um cristão. Você pode ter certeza disso. Abacuque inicia seus questionamentos para com Deus, perguntando: até quando, Senhor, o teu povo vai clamar e tu não irás escutar? Coisa mais linda, né? Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ou seja, ele estava clamando não por ele mesmo, mas ele estava clamando por justiça ao povo. Deixa eu te falar uma coisa, e essas coisas agradam a Deus, quando nós somos justos. Olha, não vem com essa balela de ser um cristão, mas os seus atos são injustos contra alguém. Amém? Gritarei violência e não salvarás. Gritarei injustiça e não responderás. Até quando, Senhor, que eu estou clamando por justiça e o Senhor não está me ouvindo, Senhor? Por que razão me fazes ver a injustiça e ver a vexação? Porque a destruição e a violência está diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio. Ou seja, ele estava diante de atos de injustiça. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Gente, olha como Abacuque, ele gritava por justiça. Ele era um homem, gente, que odiava a injustiça. Ele estava aqui orando a Deus, clamando a Deus face a face por justiça a um povo. Ele estava assistindo à injustiça. Hoje nós estamos vendo isso tudo acontecer. As pessoas estão tendo por certo o errado. Para com isso, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas das vezes nós romantizamos os nossos pecados e os pecados dos nossos e sentenciamos os pecados que nós colocamos sobre as costas dos outros? Deixa de ser hipócrita. Sexo antes do casamento continua sendo pecado. Então, quantas as vezes
Nós, infelizmente, na hipocrisia, na nossa injustiça, na nossa falta de caráter cristão, queremos romantizar os nossos pecados, queremos romantizar os pecados dos nossos, enquanto que dos outros, enquanto que os pecados que nós colocamos nas costas dos outros, nós silenciamos. Infelizmente, não é verdade? Mas Abacuque, ele era o oposto disso. Ele era contra a injustiça. Amém? Abacuque, aqui, estava clamando por justiça ao povo. Vamos simplificar essa passagem? Até quando, Senhor, o teu povo vai clamar e tu não irás escutar? Ou seja, Abacuque não mais suportava ver a violência em Jerusalém. Estamos diante desse cenário, o cenário que Abacuque vivenciou, ou seja, viu, e não entende o porquê Deus permitia aquela situação. Abacuque, ele não entendia o porquê Deus estava vendo aquela situação e no ver dele, Deus não estava se posicionando. E eis a resposta de Deus. Deus concorda com Abacuque e promete justiça, mas quem vai ser usado para fazer a justiça será os caldeus, os babilônicos. Pronto. Mas Abacuque questiona a Deus novamente, dizendo: assim não, Senhor. Ele fica apavorado, pois ele não imaginava que Deus chamaria um povo tão cruel como os babilônicos para destruir a cidade, e pediu a justiça de Deus, mas ele não imaginou medidas tão drásticas como essa. Então, mais uma vez Abacuque espera a resposta de Deus. Ou seja, ele não compreendia os planos de Deus, mas ele mostrou reverência ao esperar a resposta. Então, Abacuque, ele questiona, mas ele acalma o coração dele e espera pela resposta de Deus. E quando mais uma vez Deus responde, ele disse. Mais uma vez Deus disse, respondeu a Abacuque. Porque Deus responde a Abacuque, pastora? Porque Deus responde aos questionamentos, porque os questionamentos de Abacuque estavam ligados à injustiça, porque ele odiava a injustiça. Calma, Abacuque, Deus responde. Calma, Abacuque, você não entende que por mais que eu permita que os caldeus seja instrumento para punir Judá, mais tarde, este mesmo império dos babilônicos, ou seja, irá cair. Pode aguardar, Abacuque, que este mesmo império irá cair. Muitas das vezes nós questionamos por que isso está acontecendo, por que aquela pessoa que inventa, que calunia, está se dando bem. Calma, calma, nenhum ato de injustiça fica sem resposta. Então, bem aqui, Abacuque para de questionar a Deus. Neste momento, ele para de questionar a Deus. Neste momento, nesta hora, que ele para de questionar a Deus, mesmo diante de tanta turbulência, Abacuque, ele não sai desesperado. Para ele dizer esse versículo, para ele criar este versículo no Espírito Santo, ele não muda de igreja. Ele não questiona a questão da liderança. Ele não muda de liderança, porém, ele cria um versículo lá em Abacuque 3, 17 e 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, e não haja ovelhas no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, mesmo diante de tudo isso que me virá,
Ainda que não me sobre nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse versículo, eu preguei ele no culto fúnebre do meu pai. Nos momentos mais tristes da vida da gente, a gente compreende a Deus. A gente aceita o que Deus faz. Sabe, no momento que eu enterrei o meu pai, eu olhei para todo mundo ali presente. Eu falei com Deus o seguinte: Pai, quantos receberam o meu abraço no momento que precisaram? Quantos eu dei o meu apoio quando precisaram? Hoje eu estou enterrando o meu pai, que era uma das coisas que eu mais temia na minha vida. Mas eu não estou vendo ninguém que eu abracei na hora que precisou de mim. Ou seja, no começo, Abacuque começa o livro tentando entender a Deus. Não é verdade? Aquilo que ele faz terminou sem compreender o que totalmente quer fazer. Mas o que era mais importante, Abacuque consegue compreender. O que Abacuque consegue compreender? Eu fecho essa mensagem dizendo, no meu entender, o que Abacuque consegue entender. Nós não precisamos compreender tudo que Deus faz. Nós só precisamos compreender que é Ele quem faz. Tudo é dele. E se é dele, cabe a mim compreender. Cabe a mim entender que com certeza é o melhor para mim. E tudo que vem dele vem como resposta. Amém? E isso é o que é mais importante. Fique com essa palavra. Amém? Em nome de Jesus.